lágrimas nos olhos, um coração aflito e um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências. Conhece teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitórias Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito e o grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências. Conhece teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito e o grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências. Conhece teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitórias Deus te dá. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou. Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitórias
Bom dia, meus irmãos, graças ao nosso Deus, estamos mais uma vez juntos, desta feita, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, hoje dando continuidade à nossa revista da Palavra e Vida, uma revista que tem falado da importância do recomeço, e nós estamos vivendo essa situação de poder recomeçar aquilo que nós tínhamos parado, mas quando foi escrita essa revista, as coisas estavam voltando, as igrejas estavam retornando, e agora neste tempo nós bem conhecemos, bem sabemos que tem algumas igrejas que tiveram que fechar suas portas novamente. Mas é uma excelente lição para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida como cristãos, e que nós possamos extrair grandes ensinamentos dessa palavra, dessa revista, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento cristão. E isso vai fazer com certeza diferença para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam, para a nossa igreja. Perdão. Sejam então muito bem-vindos aos irmãos que já estão aí. Eu não consigo aqui visualizar quem esteja conosco já nestes primeiros minutos, mas sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue cuidando de nós, para que possamos, apesar da dificuldade do tempo sombrio que estamos vivendo, passando, nós possamos continuar crendo no nosso Deus, no Deus Todo-Poderoso, naquele Deus que tem cuidado de nós. Então, vamos continuar crendo, vamos continuar com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, sabedores que Ele, na tua infinita misericórdia e bondade, Ele tem cuidado de nós. Se você puder, meu irmão que está aí conosco, compartilhe aí a nossa live, para que outras pessoas também possam ter acesso a este estudo. Com certeza, como eu já disse, um estudo abençoador e que vai trazer grandes ensinamentos para nós neste tempo. Mas antes, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos direcione, vamos pedir ao Senhor que em tudo nos conduza, para que nós possamos fazer somente aquilo que seja da vontade do Senhor. Ore aí na sua casa, vamos orar juntos, baixe sua fronte, vamos entrar na presença mais uma vez desse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Se você tem aí algum pedido, algum agradecimento, eleve os seus pensamentos aí a Deus, peça a Ele para lhe ajudar, peça a Ele para agradeça a Ele também pelas bênçãos recebidas. Com certeza Ele estará apto a te ouvir e a lhe responder, sempre conforme a vontade do Senhor. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer-te por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de poder estarmos mais uma vez reunidos como Igreja do Senhor, para esta EBD, Pai, Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo, Deus, onde aprendemos as coisas relacionadas ao Teu reino, Deus, onde aprendemos, Pai, como proceder neste mundo e também das coisas que ainda virão quando nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Peço ao Senhor, Deus, que em tudo nos abençoe, que em tudo nos conduza, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite a cada lar neste momento que está aqui conosco, aqueles que ainda chegarão, aqueles que não poderão estar. O Senhor conhece cada coração, cada
necessidade de cada um, Senhor. Então nós colocamos todas essas vidas diante do Senhor, Pai. Agradecidos somos, Deus, por mais esse domingo, mais um dia do Senhor, um dia, Pai, que separado para exaltar e glorificar o Teu nome, para prestarmos culto de louvor e adoração ao Senhor. Mas sabemos também, Pai, que todos os dias é dia, todos os dias é importante estarmos congregados, estarmos juntos, falando, ouvindo, buscando a Tua presença em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Hoje, Deus, estaremos aprendendo sobre a importância de um planejamento, Deus, a importância de planejar um recomeço. Nós estávamos recomeçando, Deus, a nossa missão lá na Tua igreja, mas pelas circunstâncias atuais tivemos que dar uma paradinha, Deus, mas cremos que será de pouco tempo e que pela graça do Senhor, pelas misericórdias do Senhor, logo nós poderemos estar de volta à nossa congregação, juntamente com os nossos irmãos e amigos que têm nos abençoado com a Sua presença, a continuarmos, Deus, o trabalho que o Senhor tem para nós, que é continuar a divulgação da Tua palavra, Deus. Muito obrigado pela existência da Tua igreja, muito obrigado pelos irmãos que ali se congregam, aqueles que estão se achegando, Deus, aqueles que têm participado, cultuado ao Senhor conosco através da internet. Graças e louvores nós damos ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E pedimos, Deus, que em tudo que fizermos aqui, o estudo, seja, Deus, pelo Senhor direcionado, que o Teu Santo Espírito fale conosco através desse estudo e que seja para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, mais uma vez, muito bom dia aos irmãos que estão chegando na nossa live deste dia. Irmãos, como falamos, hoje nós estaremos estudando Neemias 3, planejar para vencer. Importante lembrar, irmãos, que nós já estamos na 9ª lição da nossa revista desse trimestre e estamos estudando os livros de Neemias e também de Esdras. Já tivemos excelentes lições nesta revista e com certeza essas próximas não será diferente. E o tema para nós hoje é bem chamativo, meus irmãos, para nós, porque precisamos, para que nós possamos chegar a um objetivo, para que possamos chegar a um destino que nós queremos, precisamos colocar um planejamento, fazer um planejamento. Sempre lembramos, irmãos, que quando nós vamos fazer qualquer coisa em nossas vidas, precisamos planejar antes. Quando se vê aí um terreno sendo feito lá, levantando as suas paredes, fazendo as suas fundações para se ali levantar um grande prédio, nós sabemos e cremos que tem pessoas que antes fizeram um planejamento, se aquele terreno era apto para suportar ali um prédio, onde seria melhor furar os buracos para colocar a estrutura, as bases, enfim, tudo planejado, planejamento financeiro, se o recurso financeiro daria para fazer toda a obra, enfim, tudo que nós precisamos, irmãos, fazer na nossa vida, há de se ter um bom planejamento para que não venhamos errar, para que não venhamos ficar pelo meio do caminho. E essa lição de hoje começa, irmãos, o autor da lição é o pastor Tiago Soares, que nos traz essa lição de hoje. Ele começa falando o seguinte: estamos passando por um momento muito parecido com o vivido pelo povo de Jerusalém.
Depois de um tempo em confinamento, temos adiante o desafio de retornar nossas atividades e, por meio das experiências dos judeus, podemos tirar lições que viabilizem nosso recomeço para a construção de um futuro abençoado por Deus. Então, lembrando aqui, meus irmãos, o autor começa falando da revista, porque quando ele escreveu essa revista, nós estávamos retornando aos nossos templos, recomeçando as nossas atividades eclesiásticas. Então ele já estava escrevendo essa revista para nos ajudar a entender este momento. Então, como ele diz aqui, depois de um tempo em confinamento, temos adiante o desafio de retomar nossas atividades. Mas os irmãos bem sabem, nós novamente estamos em confinamento, novamente estamos proibidos de estarmos lá no nosso templo, como igreja, reunido como irmãos, como crentes em Cristo Jesus, como corpo de Cristo ali naquele local. Mas cremos que muito em breve, que dessa vez nós temos a esperança em Deus, que não será demorado como foi o ano passado, e que Deus vai nos abençoar, que muito em breve estaremos retornando ao nosso templo. Então, como ele diz aqui, nós podemos tirar lições preciosas para o nosso recomeço, na construção de um futuro abençoado por Deus. Todo recomeço, irmãos, ele é difícil. Há de se ter um grande discernimento, buscando sempre a orientação de Deus para aquilo que nós iremos recomeçar, iremos voltar a fazer como fazíamos antes, buscando sempre fazer o melhor possível. Então ele diz aqui que nós podemos tirar exemplos do que aconteceu lá com aquele povo quando eles foram de volta a Jerusalém, reconstruíram a cidade, depois reconstruíram o templo, reconstruíram os muros. Então, com certeza, nós podemos tirar lições para nós, e este é o grande objetivo desta lição, é tirarmos exemplos da reconstrução lá de Jerusalém. Os irmãos bem conhecem a história, quando o povo voltou para Jerusalém, quando o povo foi liberado lá pelos governantes da época a voltarem para os seus templos, para a sua cidade, melhor dizendo, para a reconstrução da cidade, quando Babilônia foi tomada lá pelo governo Pérsia. Então ele liberou as pessoas para voltarem à cidade de Jerusalém. Então, se os nossos irmãos do passado se dedicaram ao planejamento em prol da proteção e segurança através da reconstrução dos muros, conosco não pode ser diferente. Nós temos que cuidar da proteção, retornar sim, mas com todas as medidas necessárias para a segurança do nosso povo. Vamos recomeçar. Nosso ponto de partida é a reconstrução dos nossos muros, e o planejamento para vencer é buscar toda a proteção e segurança possível. Então aqui o autor está ensinando para nós, meus irmãos, que precisamos planejar o nosso retorno. Então, como nós estamos novamente em confinamento, novamente distante do nosso templo, podemos com certeza extrair lições aqui para logo quando nós retornarmos, continuarmos fazendo aquilo que nós já estávamos fazendo, mas melhorar ainda mais, irmãos. Nós sabemos que há restrições e continuarão tendo, irmãos, enquanto essa vacina não chegar a todos, enquanto esse vírus não ser realmente eliminado da face da nossa terra, enquanto não houver uma comprovação científica que este vírus não estará mais, ou pelo menos não será mais mortal como ele está sendo. Talvez ele possa virar uma gripe, como foi lá o H1N1 e outras que tivemos lá atrás. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos continuar tendo o maior cuidado possível, seja lá no nosso templo, seja no nosso lar,
onde quer que nós andarmos, precisamos continuar tendo os cuidados necessários, assim como teve aquele povo ao reconstruir a cidade, o templo e os muros de Jerusalém. Então, o primeiro tópico que o autor coloca para nós, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção aos irmãos da importância desse tópico. O planejamento precisa de exemplos encorajadores. Precisamos ter pessoas que nos encorajam a planejar de forma correta e execução. Não adianta também, irmãos, nós fazermos um bom planejamento, mas na hora da execução ser totalmente contrário ao que nós planejamos. Então precisamos ter um bom planejamento, sim, mas a execução precisa ser melhor ainda, para que tudo saia conforme o planejado, e nós, como povo de Deus, buscando sempre do Senhor aquilo do melhor a ser feito. Então, o planejamento precisa de exemplos encorajadores, meus irmãos. Precisamos de pessoas para nos encorajar, precisamos que um encoraje ao outro, que um possa ajudar ao outro, para que não venhamos a desistir no meio do caminho, para que não venhamos a desistir diante da primeira dificuldade que aparecer. Então, quando nós temos pessoas que nos encorajam, as coisas fluem melhor. Um sempre ajudando o outro a caminharmos em prol do objetivo comum. Então, o planejamento precisa de exemplos, irmãos. Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, precisamos ser esses exemplos. Não somente a liderança da igreja, mas todos os irmãos têm uma parte importantíssima neste fato de encorajarmos uns aos outros. Quando as coisas estão paradas, muitos tendem a se acomodar na inércia. Isso é verdade, irmãos. Quando as coisas estão paradas, muitos tendem a se acomodar. Isso é um perigo para a igreja do Senhor. Isso é um grande perigo para nós. Nos acomodarmos com a situação atual e continuarmos a vivendo da forma que estamos. Eu repito, meus amados irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Precisamos continuar falando, proclamando a palavra do Senhor enquanto nós aqui estivermos. Então não podemos, essa palavra inércia não pode fazer parte do povo de Deus referente às coisas de Deus. Precisamos colocar a mão no arado, colocar em prática aquilo que nós temos recebido de Deus para fazermos, para que as coisas fluem naturalmente. Então o autor diz aqui para nós: dificilmente as pessoas se envolverão num propósito de forma espontânea, mesmo que seja por um bom objetivo. Elas precisam de exemplos bons, encorajadores, que as inspirem a seguir o caminho e fazer o mesmo. Uma outra grande verdade, irmãos: dificilmente as pessoas se envolvem num propósito de forma espontânea, principalmente relacionado à igreja, irmãos. Nós sabemos que a igreja são trabalhos voluntários, são coisas que nós fazemos para o reino de Deus, pois sabemos e cremos que agrada o coração do Senhor, e foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que um dia o Evangelho nos alcançou, a palavra de Deus nos alcançou. Mas muitas e muitas pessoas, isso não podemos generalizar, porque não são todas, mas muitas, ficam realmente paradas, não se envolvem, a não ser que elas sejam encorajadas, desafiadas a fazerem algo para a igreja do Senhor. Então, muitas vezes acontece isso. Então, a importância de nós, igreja, a liderança da igreja e aqueles irmãos que não precisam de um empurrãozinho, ajudarem aos outros que precisam deste empurrãozinho.
que precisam de um encorajamento, precisam de alguma coisa para motivá-los a fazer o trabalho na obra do Senhor. Então, quando ele fala aqui que essas pessoas que não se envolvem espontaneamente, elas precisam de encorajamento, de bons exemplos, ele diz aqui também que elas precisam de exemplos bons, encorajadores, que inspirem a seguir o caminho e a fazer o mesmo. E na reconstrução dos muros de Jerusalém, este exemplo começou pelo líder religioso. E aí vem uma parte aqui que nós precisamos pensar um pouquinho, irmãos. Eu quero ler o versículo 1 de Esdras 3 para os irmãos, para contextualizar, que diz assim, ó: chegando, pois, perdão, irmãos, é Neemias, eu estou em Esdras. Neemias capítulo 3, se você quiser acompanhar na sua casa aí, Neemias capítulo 3. Que diz assim, ó: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. E até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Então aqui, meus irmãos, está dizendo para nós que Eliasibe, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, foi um dos inspiradores para levantar aquele povo na reconstrução dos muros, para trabalhar na reconstrução. Então, como nós acabamos de ler aqui, o exemplo lá de Jerusalém na reconstrução dos muros começou pelo líder religioso, que na época lá, Eliasibe, o sumo sacerdote. Eliasibe era o grande sacerdote e juntamente com seus colegas sacerdotes começaram a executar a obra. Os líderes religiosos exercem grande influência sobre as pessoas e devem dar bons exemplos de comportamento e atitude que inspirem o povo a fazer o mesmo. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos, para nós entendermos melhor essa questão. Dentro de um grupo de pessoas que trabalham, e no caso aqui nós estamos falando dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, o papel do líder é de fundamental importância para que possa influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo. Irmãos, aqueles líderes religiosos que só mandam fazer, façam isso, façam aquilo, façam mais aquilo, e ele não coloca a mão em nada, fica só lá sentadinho no seu gabinete, só recebendo os relatórios e cobrando e fazendo isso e fazendo aquilo, com certeza ele não está sendo um bom exemplo. Por isso a diferença do líder e do chefe. O chefe é aquele que manda fazer aquilo que ele quer que faça. O líder não, ele pede para fazer, mas ele está na frente, ele está coordenando o grupo, fazendo junto com o grupo. É ele na frente, com o grupo todo junto, para concluir o projeto, seja ele qual for. Então, os líderes religiosos, como nós estamos falando aqui de igreja, isso podemos incluir todas as atividades, que um bom líder realmente é aquele que está junto com os seus liderados. O bom líder é aquele que caminha junto, que coloca a mão no trabalho, não aquele que só fica mandando fazer e só cobrando e só criticando e só falando as coisas. Não, aqui fala, os líderes religiosos exercem grande influência sobre as pessoas. E esse versículo que nós lemos de Neemias 3:1, levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, o qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre, e consagraram. Ou seja, eles colocaram a mão, eles fizeram também.
Eles deram o exemplo, vamos fazer. Não é você faça e eu fico olhando. Não. Um grande líder, para que dê grandes exemplos, bons exemplos, ele precisa caminhar junto, irmãos. O líder não pode ficar só mandando isso, mandando aquilo. E hoje nós observamos que, infelizmente, há muitos líderes religiosos que mandam fazer tudo, irmãos. Não, a minha parte aqui na igreja é pregar a palavra de Deus. O resto vocês que têm que fazer. Se tiver que limpar varrer um pedacinho do chão do templo, não, o pastor não pode fazer isso. Isso não é trabalho do pastor. Vejo isso como um grande erro, irmãos, porque todos nós somos iguais perante ao nosso Deus. Temos cargos, sim, diferentes dentro da igreja, mas todos dentro do mesmo objetivo, todos ajudando. E não é demérito nenhum o pastor lavar o banheiro da igreja, o pastor limpar a igreja, o pastor varrer a calçada da igreja. Muito pelo contrário, irmãos. O líder, ele precisa botar a mão junto com os seus liderados. Este, repito, é o grande exemplo, é a grande diferença do líder e do chefe. O líder caminha junto, o chefe só manda. Então nós precisamos ter esse exemplo para que influencie as pessoas a trabalharem no reino de Deus. Então, outro exemplo visto na reconstrução veio do líder político. Olha que interessante, irmãos. Versículo 9 de Neemias 3. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ou seja, até o líder político daquela época também colocou a mão no trabalho da reconstrução do muro. Então, outro exemplo visto na reconstrução veio do líder político. Refaías era governador da metade de Jerusalém e também não se omitiu. Antes participou ativamente da obra. Em momentos de crises, o povo precisa de referências. O horizonte parece cinza, sem nada claro para se esperar. Nesse prisma, então, as pessoas precisam de exemplos que encorajam. Líderes que conseguem enxergar além do horizonte a luz do fim do túnel, os quais mostram a direção pelo qual se deve caminhar. Então, meus irmãos, o líder precisa ser exemplo, irmãos. O planejamento precisa de exemplos encorajadores, mas aí não somente o planejamento, mas o efetivar o planejamento, o colocar em prática aquilo que foi planejado. Estava estudando essa lição, meus irmãos, e estava sonhando com o nosso templo novo. Sonhando que logo, logo, Deus permitindo a gente conseguir um terreno, todos nós iremos botar a mão no arado. Cada um dentro lá, nós temos os nossos irmãos que são pedreiros, temos os nossos irmãos que são pintores, temos irmãos aí que fazem um pouquinho de cada coisa, temos as irmãs que estarão nos ajudando, com certeza também em alguma situação, e nós iremos colocar a mão no arado para que o nosso templo seja erguido com a força da nossa mão e pela graça e misericórdia de Deus. E aí não seria nada aconselhável, nada encorajador, se o líder da igreja, eu não sei quem será na época, espero que não demore muito isso acontecer, cremos em Deus isso, mas ele não pode ficar sentado esperando, vendo os irmãos trabalharem e ele sentado lá no gabinete ou na igreja ou em casa, só indo lá para ver como está a obra, talvez para tirar fotos, para colocar lá nas mídias, mas ele mesmo não coloca a mão nem em ferramenta nenhuma. Não, precisamos colocar. Você não sabe pintar, você não sabe construir, você não sabe fazer isso, mas talvez você sabe carregar um carrinho de cimento, um carrinho de pedra, você sabe varrer, juntar o entulho para enfim,
funções tem para todos, mesmo aqueles que sabem levantar as paredes, colocar, como aqueles que irão ajudar na limpeza, enfim, todos iremos trabalhar, irmãos. E vamos crer nisso, meus amados irmãos, que logo, logo nós estaremos fazendo esse trabalho para a glória de Deus. O irmão Domingos colocou aqui: o sacerdote Ananel era primo do profeta Jeremias. Amém, irmãos? O sacerdote Ananel, primo do profeta Jeremias. Isso aí, meu irmão, vai nos ajudando aí no nosso estudo, que a intenção é essa mesmo, nós estudarmos juntos, aprendermos juntos, e o irmão conhece muito bem a palavra do Senhor. Também a irmã Tânia chegou aí, um bom dia para a irmã, o irmão João também, que deve estar aí, e outros irmãos que chegaram, que não está dando para eu visualizar aqui. Então, o primeiro tópico, meus irmãos, terminamos aqui então dessa forma. Primeiro, o planejamento precisa de exemplos encorajadores. E nós vimos aqui que tanto o líder religioso, que foi no caso aqui Eliasibe, e os demais sacerdotes colocaram a mão na obra, como também o líder político, que nós vemos aqui, Refaías, era governador da metade de Jerusalém. E ele foi lá e colocou a sua mão também na obra, na reconstrução do muro. Então é isso que tem que ser, irmãos. Os líderes da igreja precisam colocar a mão no arado também. Desde, meus irmãos, precisamos lembrar que não haja conflito nas atividades. Vou dar um exemplo para ficar claro. Não podemos também tirar talvez o líder para fazer uma determinada situação, sendo que ele possa estar deixando de fazer aquilo que ele realmente precisa fazer. Precisamos pesar e separar os tempos direitinho, por isso a importância do planejamento. Então, se o líder precisa lá talvez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, estudar, preparar os seus sermões, preparar os seus estudos, ele pode colocar como planejamento sexta, sábado, fazer aquilo para ajudar na obra, e no domingo estarmos na igreja. Então, por isso a importância do planejamento, mas a liderança ela é de fundamental importância para estimular todos a trabalharem no objetivo comum. E também, irmão, não é só a liderança, todos temos essa responsabilidade de exortar os irmãos, exortar as outras pessoas a também participarem do projeto. Bom, a segundo tópico aqui ele fala: planejar para vencer deve contar com todos. Aí o que nós falamos, irmãos, ninguém pode ficar fora de uma obra, de um projeto, de uma coisa que a igreja vai fazer. Acabei de dar o exemplo da construção do nosso templo, que cremos que será logo. Todos poderão ajudar. Todos poderão fazer algo. Todos terão condições de fazer algo. Basta que tenham a vontade de fazer, que tenham o desejo de fazer e que sejam estimulados a isso. E não há motivação maior para nós, irmãos. Nós que somos aqui da igreja, da nossa congregação, eu tenho certeza que cada irmão que hoje nós temos ali, aqueles também que estão chegando, vão ter a alegria de colocar a mão lá para levantar aquele templo para a glória de Deus. Olha que maravilha, irmão. Privilégio que nós teremos, se Deus assim permitir, aqui nós estarmos nesse tempo para levantar o grande templo do Senhor. Então vamos lembrar disso, irmão. Para vencer, deve-se contar com todos. Todos precisam se envolver na obra do Senhor. E falando não só na construção do nosso novo templo, irmãos, mas vamos lembrar também do trabalho hoje da igreja. Todos são importantes. Não há ninguém mais importante na igreja do que o outro. Todas as funções dentro da igreja são importantes.
Se você limpa o templo, é importante. Se você limpa o banheiro da igreja, é importante. Se você varre o chão da calçada da igreja, é importante. Se você prega a palavra, é importante. Se você canta no louvor da igreja, é importante. Se você trabalha na tesouraria da igreja, é importante. Não tem, meus irmãos, aquela função menor do que outra. Repito, todos somos iguais perante ao Senhor. Todo trabalho feito ao Senhor é louvável, irmãos. Então não podemos tentar diminuir. Não, essa função é maior, aquela é menor, e aquela menor eu não vou fazer, nada. Todos precisamos, a igreja precisa contar com todos. Por isso que é uma igreja, irmãos, os saídos, os escolhidos para fora. A palavra eclesia, chamado para fora, para ir, para buscar as pessoas que estão perdidas. E a igreja, a função da igreja é essa. E todos temos essa doce responsabilidade. Então, se você, meu irmão querido, você amigo que talvez está chegando numa igreja agora, lembre-se disso, você é tão importante na igreja quanto o líder maior aí da sua igreja, que maior perante os homens, irmãos, pois perante Jesus todos somos iguais. Olha o que o autor da revista diz: a reconstrução do muro de Jerusalém começou no norte e avançou no sentido anti-horário para cercar toda a cidade. Muitos recursos foram necessários. Toda ajuda era bem-vinda e precisava ser envolvida. O capítulo 3 de Neemias é um registro minucioso de tudo o que aconteceu e que foi imprescindível para o sucesso da operação. Podemos considerá-lo uma ata, cujos relatos entraram para a história bíblica e para o conhecimento de fatores relevantes, objetivando superação dos desafios que se levantam na vida. Então, meus irmãos, o capítulo 3 de Neemias, nós não leremos ele todo aqui, porque são 32 versículos, e aí tomaria todo o nosso tempo do estudo. Mas se você não leu ainda, lê depois aí na sua casa, Neemias capítulo 3, e é isso que o autor está falando, é um registro minucioso de tudo o que aconteceu e que foi imprescindível para o sucesso da operação, para o sucesso do trabalho da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então leia esse capítulo para que você possa ficar mais ainda entendido do que aconteceu naquela situação. O versículo 2 deste capítulo, por exemplo, como demais versículos, abordam que os versículos abordam, aparece uma ajuda vinda de fora, um auxílio externo. Homens de Jericó e de outras cidades se mobilizaram para ajudar Jerusalém. Olha aí como toda ajuda é importante, irmãos. Olha só o versículo 2, o que diz, E junto a ele, ou seja, junto a Eliasibe, o sacerdote, edificaram homens de Jericó, também o seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Ou seja, homens de outros lugares vieram para ajudar. Então toda ajuda é importantíssima, irmãos. Por isso, quando nós precisamos colocar um projeto em andamento na nossa igreja, precisamos de toda a ajuda possível. Toda ajuda, ela é bem-vinda. Toda ajuda será necessária. E essa ajuda é uma via de mão dupla. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que precisamos ser humildes para aceitar a ajuda de pessoas do que tange a resolução dos nossos problemas, precisamos também nos dispor para ajudar os outros a superar os seus desafios. Então olha que interessante, irmãos, e isso aí cabe também não só para a vida da igreja, mas para a nossa vida como um todo. O autor da lição está ensinando para nós aqui, meus irmãos, que a ajuda ela é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que nós precisamos ser humildes e aceitar a ajuda das pessoas que querem realmente nos ajudar,
nós precisamos também nos disponibilizar para ajudar alguém. Porque todos enfrentam desafios, todos enfrentam dificuldades e precisam um dos outros. Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, nós vivemos numa sociedade, numa comunidade, num mundo que um precisa-se do outro. Ninguém consegue viver, andar sozinho, irmãos. Você veio a este mundo porque alguém tirou você lá do ventre da sua mãe. Mesmo que tenha sido só sua mãe, você precisou dela para vir ao mundo. Você não veio sozinho. Quando você partir deste mundo, alguém vai precisar pegar você e levá-lo até uma cova. A nós, porque se nós cairmos em algum lugar e ninguém vier nos pegar para levar para a sepultura, nós ficaremos ali caídos. Então nós sempre precisaremos de alguém, irmãos. Nós nunca conseguiremos fazer nada sozinho. Por isso a humildade ela é de fundamental importância. Nós precisamos ser humildes, entendendo que nós precisamos de ajuda. Ninguém consegue andar sozinho, irmãos. O próprio Senhor Jesus, o nosso grande exemplo, o que ele fez quando ele começou o seu ministério terreno? Foi lá, convocou 12 pessoas para ajudá-lo na missão que ele tinha a ser feita. Nós observamos ao longo da história do povo hebreu, irmãos, sempre as pessoas precisando uma das outras. Davi, ele foi o grande rei, o homem segundo o coração de Deus. Ele não andava sozinho, ele sempre tinha lá os seus ajudantes, os seus generais. Lembramos de Moisés, né, quando ele falou lá para Deus que não tinha condição nenhuma de libertar o povo. Deus foi lá e mandou Arão para lhe ajudar. Tantos outros exemplos. Paulo, quando ia nas suas missões, ele sempre levava alguém para ajudá-lo. E assim é conosco, irmãos. É uma via de mão dupla. Nós precisamos estar dispostos a ajudar alguém, mas precisamos também sempre da ajuda de alguém. Nada conseguiremos fazer sozinho neste mundo, irmãos. Nada. Absolutamente nada. Então esse foi o segundo ponto, irmãos, que o autor fala para nós. Planejar para vencer, devemos contar com todos. Sempre que você tiver alguma dificuldade, irmão, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida como um todo, lembre-se que você precisa de ajuda. E que nós possamos estar sempre unidos a ajudar um ao outro. E a igreja, um dos papéis fundamentais da igreja é isso, irmãos. É podermos ajudar uns aos outros. Talvez tenha um irmão que está passando por uma grande dificuldade. A igreja precisa se unir, não somente em orações, mas também para ir lá tentar ajudar o irmão de alguma forma. Quantos exemplos nós já observamos de irmãos que perderam sua casa, vamos dizer assim, talvez passou uma enchente, derrubou tudo, e a igreja se juntou os pedreiros da igreja, juntou-se os ajudantes, os pintores, e fizeram lá um mutirão e construíram a casa do irmão novamente. Para isso que serve a igreja, irmãos. A igreja também para isso, para ajudar uns aos outros. Toda ajuda é tão importante que até adaptações e improvisações poderão acontecer para solucionar problemas. O texto diz no versículo 8 que Uziel, um ourives, deixou seu trabalho com ouro para colocar a mão na massa e ajudar na reconstrução do muro. Ananias, o perfumista, deu um tempo com os perfumes para se dedicar ao mesmo trabalho. Olha que interessante, irmãos. Pessoas poderiam deixar os seus trabalhos para ajudar na construção do templo. É lógico que isso não pode ser também, como eu falei, irmão, deixar uma obrigação
de lado para fazer outro. Por isso, repito, a importância do planejamento. Talvez o irmão que trabalha numa empresa, ele pode ajudar no momento que ele está lá de folga. Ele pode ajudar no momento que ele sair do seu trabalho, passar algumas horinhas lá ajudando. Não precisa deixar o seu trabalho para ajudar uma obra, um projeto. Assim como fez, vou ler para os irmãos o versículo 8, que está falando sobre isso, diz assim, ó: ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. Então aqui, irmãos, nós observamos aqui que um ourives, né, e também um perfumista largou o seu trabalho para ajudar na reconstrução do templo. Então, olha que maravilha, né, meus irmãos? Muitas vezes as pessoas ficam o dia inteiro à toa em casa, precisa-se de fazer um trabalho na igreja, vamos colocar na igreja, e não colocam a mão no arado, irmãos. Não se disponibilizam para ajudar a obra do Senhor, não se disponibilizam para ajudar alguém que está em maiores necessidades. Então essa lição veio para nos ensinar, irmãos, a importância de nós olharmos o todo, não somente para nós. Eu repito, nós vivemos numa sociedade, precisamos um dos outros. Ninguém consegue caminhar sozinho, ninguém consegue andar sozinho. Nós precisamos um ajudando o outro. E olha esse exemplo maravilhoso. Eles largaram o ofício deles, né, porque provavelmente eles poderiam largar para ajudar na reconstrução do muro. Era um tempo específico, não era sempre que eles estariam ali. Então, repito, todo trabalho há de se ter uma grande ajuda, irmãos. E o terceiro e último tópico que o autor coloca para nós, meus amados irmãos, é: planejar para vencer precisa de comprometimento pessoal. Essa palavra comprometimento, irmãos, ela é muito importante para nós, principalmente quando ela é relacionada ao trabalho, ao reino de Deus. Eu e você precisamos ter comprometimento com a obra do Senhor. Não podemos, irmãos, jamais, trabalho nenhum, mas principalmente com as coisas de Deus, não ter esse comprometimento. Reconstruir o muro era um grande desafio, o qual se tornou possível devido ao comprometimento de todos. Recomeçar com segurança é o nosso objetivo agora, e também não conseguiremos se cada um não der a sua contribuição e não se envolver pessoalmente. Todos nós, igreja, precisamos, irmãos, nos comprometer com a obra do Senhor. Deus espera isso de nós. Precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, por que eu estou deixando de fazer aquilo que eu posso fazer? Por que eu estou deixando, meu Pai, de colocar os meus dons para fora? Muitas pessoas dentro das igrejas, irmãos, têm dons maravilhosos que podem contribuir com a obra do Senhor, mas seguram o seu dom, guardam o seu dom somente para ti. E nós sabemos lá, nós lemos lá na palavra do Senhor, irmãos, que os dons dados por Deus são dados para o aperfeiçoamento cristão, para a obra de Deus. Quando Deus nos dá o dom, seja da pregação, seja da música, seja de mexer com o financeiro da igreja, seja com a limpeza da igreja, seja com a missão da igreja, enfim, todos esses dons, nós não podemos guardar só para nós. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos nos envolver pessoalmente com a obra de Deus. Nós já ouvimos muito, irmãos, pessoas falarem assim: mas tem outras pessoas que fazem melhor do que eu. É verdade, irmãos, se nós não fizermos, Deus vai levantar outra pessoa, mas nós ficaremos em dívida com o nosso Deus. Ele chamou você para aquele trabalho. Se você não vai,
estaremos devedores a Deus. Então nós precisamos de comprometimento. A igreja precisa que todos os irmãos, todos os membros, todas as pessoas se comprometam no trabalho do Senhor. Seja ele o mais simples que nós achamos, irmãos. Porque, repito, porque é necessário. Para Deus não há acepção de pessoas. Todos somos iguais perante ao nosso Deus. A ajuda de cada um pode acontecer de múltiplas formas, depende do contexto, mas o que não podemos esquecer é de valorizar a figura do indivíduo. Um dos princípios dos batistas diz que cada indivíduo é um ser único e de valor infinito. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar as pessoas. Em sua ata, lá o capítulo 3 de Neemias, Neemias registrou um gesto simples, porém que ficou eternizado pela boa ação. Malquias foi colocar trincos e trancas nos portões. Olha que maravilha, irmãos. Versículo 14, que eu vou ler para os irmãos. E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então era uma pessoa maioral do distrito. O que ele fez? Ele foi lá e colocou as fechaduras, os trincos, as trancas nos portões. Então não era porque ele era um dos maiorais lá, um dos homens importantes da época, que botar isso na porta não é serviço para mim. Ele foi lá e fez, irmãos, para dar o exemplo. Todos somos iguais. Então toda a ajuda, irmãos, como nós lemos aqui, e é um dos princípios dos batistas, que vou repetir a frase. Um dos princípios dos batistas diz que cada indivíduo é um ser único e de valor infinito. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar pessoas. Então nós, como batistas, irmãos, nós como igreja aqui em Lima Duarte, nós existimos para servir e abençoar outras pessoas. Talvez pessoas da nossa própria igreja que possam estar passando por dificuldade, mas também pessoas ao nosso redor, dentro da cidade. E isso é importantíssimo para nós, meus irmãos. É como se hoje, diz assim, toda ajuda para o recomeço é bem-vinda. E por mais singela que seja, é relevante. Uma contribuição mínima vai ajudar bastante. E por fim, a ajuda que fez toda a diferença para a reconstrução do muro veio do comprometimento das famílias. Neemias fez as pessoas entenderem que a reconstrução do muro daria segurança às suas famílias. E por isso, elas deveriam estar engajadas neste projeto. Foi assim que cada lar ficou responsável por construir a parte do muro em frente à sua própria casa. Olha aí a importância do planejamento, irmãos. Neemias olhou para aquela reconstrução e Deus, com certeza, seria importante que todas as famílias fossem envolvidas. Então ele, para envolver todas as famílias, o que ele fez? Cada família será responsável pela reconstrução do muro em frente à sua casa. Olha que ideia maravilhosa, irmãos. Todos ajudavam e fariam melhor. Por que fariam melhor? Porque estariam ali de frente à sua casa. Eles não queriam fazer qualquer coisa. E cada um fez ali diante da sua casa, onde o muro foi colocado. Então, olha o versículo 23 falando sobre isso, irmãos. Depois repararam Benjamim e Assub defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Então, cada família foi responsável em construir.
É como se nós, irmãos, fizéssemos ali na igreja, vamos construir o nosso templo e cada família vai fazer uma parte. A princípio, depois juntaremos todos, mas a família tal vai fazer isso, a família tal vai fazer aquilo. É apenas um exemplo, irmão, porque o ideal seria todos trabalharmos juntos. Mas o importante, o exemplo, a grande lição que nós tiramos aqui desse terceiro ponto é a importância de toda a ajuda é bem-vinda e o comprometimento pessoal é de fundamental importância para todo o projeto. Hoje, as famílias precisam entender que elas mesmas são as mais abençoadas pelo trabalho da igreja. E isso, por si só, já deve ser um fator motivador para o envolvimento dos lares na obra de Deus. Recomeçar com segurança é o nosso propósito, a fim de chegarmos lá. Assim sendo, necessitaremos do comprometimento das famílias. Então aqui o autor está dando ênfase, meus irmãos, ao unir das famílias na reconstrução, seja do que for, o projeto que a igreja tenha, para que as famílias trabalhem juntos, para que as famílias vivam juntos, vivam unidas dentro de um mesmo objetivo. E aí, colocando aqui, tirando um pouquinho fora a igreja, irmãos, nós já estamos quase finalizando. Quão importante é uma família andar juntas, irmãos? Seja em qualquer aspecto da sua vida, quão importante é você, a sua família, ter a mesma visão, ter o mesmo objetivo, terem a mesma missão de reconstruir, seja o que for, mas unidos, trabalhando juntos em prol do mesmo objetivo. Isso une a família, isso faz com que a família seja mais unida. É lógico que de vez em quando vai surgir ali uma divergência, de um querer assim, o outro querer assado, mas colocando Deus neste projeto, as coisas andarão facilmente, irmãos. Então, é importante isso para nós. Para concluir, irmãos, o terceiro capítulo do livro de Neemias nos mostra um extraordinário planejamento para a construção dos muros da cidade. O resultado foi o êxito. Destarte, aprendemos com Neemias a planejar cuidadosamente todas as nossas ações para serem bem-sucedidas. A reconstrução dos muros de Jerusalém nos ensina que, para recomeço de nossas vidas, precisamos, antes de qualquer coisa, a segurança. Tudo o que fizermos perderá completamente o sentido caso não preservemos a segurança das pessoas. Por isso, vamos reconstruir nossos muros e garantir nosso recomeço. A crise precisa ser deixada para trás. E a pós-crise deve ser recheada de bons exemplos de ajuda para todos os lados, bem como do comprometimento de cada um de nós. Então eu finalizo aqui essa lição, meus irmãos, dando essa palavra final aqui do autor, o comprometimento de cada um de nós. Irmãos, se nós queremos uma igreja que persevere, uma igreja como nós falamos sempre, que nós iremos partir deste mundo e a igreja irá ficar até a volta do Senhor Jesus, hoje, neste tempo, a responsabilidade é nossa. Nós precisamos ter o comprometimento. E o comprometimento, meus irmãos, é estarmos aptos a fazer a obra do Senhor, a estarmos disponíveis a fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Repito, cada um de nós temos dons, irmãos, que Deus deu a nós para a edificação do corpo de Cristo. Então que nós possamos pensar nisso, irmãos, e nos comprometermos quando nós retornarmos lá para a nossa congregação, que espero não seja demorado. Pensemos nisso, irmãos. Pense aí na sua casa, o dom que Deus lhe deu,
para que você e eu possamos colocar em prática lá na nossa igreja, para edificação, repito, e para evangelização, para proclamação do Evangelho, para que a nossa igreja cresça, para que nós venhamos conseguir os objetivos que nós temos de virarmos igreja, de termos o nosso templo, de termos lá pessoas chegando na nossa igreja, de termos pessoas tomando a decisão por Jesus na nossa igreja. Para isso, irmãos, nós precisamos do comprometimento de todos. Cada um é importante naquela obra, irmãos. Não tem o maior, não tem o menor. Todos somos o mesmo tamanho para caminharmos para o crescimento da obra do Senhor. Então que essa lição nos ajude, meus irmãos, a pensarmos em cada um de nós o que nós precisamos mudar para servir melhor ao nosso Deus. A nossa estadia na igreja, irmãos, quão importante é nós estarmos na igreja. Eu já compartilhei com os irmãos, nós já tivemos ali algumas situações agora recente de irmãos, de pessoas que foram nos visitar, e nós tínhamos apenas 2, 3 irmãos na igreja, e essas pessoas não voltaram mais na nossa igreja. Talvez não seja por isso, mas talvez seja. Então a importância de nós estarmos ali, de ver toda a igreja reunida. Sabemos, irmãos, temos as restrições, vamos continuar tendo. Eu creio que esse ano ainda teremos essas restrições. Espero que elas sejam diminuídas para que possamos estar lá, tomando os cuidados necessários do isolamento, da separação, mas que precisamos estar lá, irmão. Seja na EBD durante o domingo de manhã, seja no domingo à noite, seja na quarta-feira, nos cultos que a igreja se programa a fazer. Pensemos nisso, irmãos, para um recomeço da obra do Senhor, e vamos continuar crendo, irmãos, que logo, logo essa vacina vai chegar aqui em Lima Duarte, todos nós seremos vacinados, essa vacina vai ser eficaz, que Deus vai abençoar essa vacina, e que nós iremos ficar livres dessa pandemia, para continuar a obra do Senhor, e para a glória e honra do nome dEle. Então, só finalizando os 3 tópicos, meus irmãos, para quem chegou um pouquinho depois, o tema da lição era planejar para vencer, planejar para conseguir os objetivos. O primeiro tópico foi: o planejamento precisa de exemplos encorajadores. Nós precisamos encorajar aqueles que porventura estão mais desanimados. Segundo, planejar para vencer deve contar com todos, irmãos. Todos somos importantes na obra do Senhor. Todos, sem exceção nenhuma. E terceiro, planejar precisa de comprometimento, irmãos. Pense em você, eu vou pensar em mim. Vamos pensar qual tem sido o nosso comprometimento com a obra do Senhor. Então que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus abençoe vocês que estão aí conosco, aqueles que ainda verão esse estudo, que Deus continue abençoando cada lar, que Deus continue nos protegendo deste vírus, que Deus continue abençoando meus irmãos para que esse vírus seja eliminado da face da nossa terra, e que muito em breve nós estaremos de volta na nossa congregação, para juntos continuarmos a obra que o Senhor tem para nós. Que você tenha aí um domingo abençoado, um domingo de paz. Almoce aí com a sua família, quem está aí no seu lar. Sabemos que não podemos ter visitas de outros familiares que moram longe, mas se você está aí no seu lar, mesmo só você, a sua esposa, você e seu filho, sente-se aí, almocem juntos, tenham um domingo abençoado. E vamos estar, meus irmãos, logo mais à noite, às 19 horas, para o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Conclamo aos irmãos, participem, irmão, não deixem de participar. Convoque aos irmãos que não estão participando, não sabemos o motivo, Deus conhece. Compartilhe aí nas suas redes, para que outras pessoas possam estar conosco, e assim nós possamos prestar este culto de adoração ao Senhor, hoje às 19 horas, você meu amigo, irmão querido, que está aí nos dando o privilégio da tua presença, hoje 19 horas, venha cultuar a Deus conosco,
e para a glória do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa lição maravilhosa que o Senhor nos concedeu neste dia, que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, Deus, que nós possamos ver o quão necessário é o nosso comprometimento com a obra do Senhor, e que também, Deus, nós possamos lembrar que todos somos importantes no reino do Senhor e para a expansão do Teu reino, Pai. Que o Senhor nos ajude para isso, a vencer as nossas dificuldades, a vencer as nossas limitações, Deus, para que o Teu reino avance nessa cidade e onde mais o Senhor nos conduzir, Pai. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, um domingo de paz, e que logo mais às 19 horas possamos juntos novamente estarmos aqui para um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então fiquem em paz, que Deus abençoe, viu, meus irmãos? Que tenhamos todos um dia abençoado para a glória do nosso Deus. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito e o grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem para a tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitórias Deus te dá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem para a tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou sua fé, vitórias Deus te dá.